Nesse parque de diversões você paga para entrar, mas não a garantia de que você vai conseguir sair. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, tô bem feliz de estar com vocês em mais uma resenha. E a resenha de hoje é do novo livro da Jennifer Hillier, um suspense investigativo que saiu aqui no Brasil, que é o Wonderland. Eu tava super animada para ler esse livro, porque ao contrário dos outros trabalhos da autora publicados aqui no Brasil, que são todos suspenses psicológicos, esse aqui é o primeiro suspense investigativo dela. Nós teremos uma detetive que vai investigar um caso, aliás, vários casos que vão acontecer em um parque de diversões. Então bora falar sobre ele. Esse é um livro que originalmente ele saiu lá em 2015, tá chegando no Brasil agora, mas não é um dos novos livros dela. E aqui no Brasil ele saiu com a tradução do Carlos Slack. Nesse livro nós vamos conhecer uma inspetora chamada Vanessa Castro, que ela sofreu, né, ela teve um trauma na vida pessoal dela e ela precisou se mudar para uma cidadezinha na costa chamada Seaside com os 2 filhos pequenos. Ela vai assumir o posto de chefe adjunta da polícia local e ela conhece essa cidade porque ela viveu ali durante a infância e a própria adolescência. E ela não vai ter folga porque no seu primeiro dia de trabalho ela já vai ser chamada para atender um caso de um corpo que foi encontrado embaixo da roda gigante do maior parque de diversões da cidade. E o corpo está em avançado estado de decomposição, o que aumenta o mistério. Assim que a Vanessa chegar nesse lugar para investigar, ela já começa a sentir um clima um pouco estranho no lugar e nas pessoas. E o seu companheiro, seu parceiro, que é uma pessoa que recebe ela assim que ela chega, ele já avisa que o que está acontecendo é que ele já avisa ela que existe uma resistência local a qualquer notícia ruim que envolva esse parque, porque esse parque é tão grande que ele é responsável por grande parte da economia de Seaside. Então todo mundo ali meio que pisa em ovos em relação a esse lugar. Ninguém quer que o parque tenha nenhum tipo de problema. A polícia trata a dona do parque muito bem, os políticos tratam ela muito bem. Ninguém quer mexer na galinha dos ovos de ouro, sabe? Mas a Vanessa, ela chega lá do nada, ela não tá com o rabo preso com ninguém e ela diz: olha, não me importa quem vocês sejam, não me importa a posição do parque na cidade, tem um corpo aqui e eu vou investigar. Conforme ela for investigando essa história, ela vai começar a descobrir outras questões curiosas e misteriosas em relação a esse local. Ela descobre então que o parque existe desde a década de 80 e que, na verdade, lá nos anos 80 mesmo, o parque se envolveu em um escândalo quando vários garotos sofreram violência por parte do dono desse parque. Então já existe uma história obscura em relação a esse lugar, que logo depois foi à falência, ficou fechado um tempão, até que um novo dono comprou, reformou tudo e tornou ele na maior atração da cidade mais uma vez. Então ela já começa descobrindo que tem algo de obscuro e bem triste no passado desse parque e que agora, com esse novo corpo surgindo, mais uma tragédia vem à tona. Ela segue com a investigação, apesar de não ter quase pistas, dela encontrar resistência para tudo que é lado, quando ela vai receber um telefonema de um homem, né, perguntando: ah, você tem notícias do meu filho? A pessoa super alterada, já muito brava, e ela não entende a situação, até que o colega também explica para ela que esse é um habitante ali, um morador da cidade, que o filho dele desapareceu há alguns anos e não se tem notícia, a investigação não andou, e ela fica intrigada. Um garoto desapareceu há alguns anos, ninguém foi atrás, e agora outro garoto aparece morto no parque? Tem alguma coisa aqui que não tá me cheirando bem. E ela vai começar a escavar ali com as suas mãozinhas competentes, e quanto mais ela escava, mais ela descobre que talvez existam mais desaparecimentos nesse lugar. E que um trabalho totalmente incompetente da polícia local não levou isso em consideração. Esse é um livro onde o ponto de vista ele muda ao longo da narrativa para que a gente tenha uma leitura mais dinâmica. Então alguns capítulos são ali pelo ponto de vista da Vanessa, outros vão mudar para outros personagens e assim a gente acaba tendo uma visão mais geral do que está acontecendo. O legal da Vanessa é que, como ela é uma forasteira que volta para a cidade, e como eu comentei, ela não tem rabo preso ali com aquelas pessoas, ela não se intimida muito pelas portas fechadas que ela leva na cara. Então ela percebe que talvez ela seja a única pessoa que vai conseguir resolver aquele mistério, porque ela não deve nada a ninguém ali. Então ela é obstinada, ela faz perguntas mesmo, ela vai atrás das respostas, e essa parte eu achei muito legal. A Vanessa é o tipo de personagem que você já consegue visualizar ela sendo protagonista de vários livros, e não só desse. Inclusive, meio que eu espero que isso aconteça. Eu tive a sensação enquanto eu tava lendo que esse aqui é só o primeiro de outros livros
livros que a personagem pode vir a aparecer, até porque fica uma sensação no final da história de que talvez exista a continuação desse ambiente. Mas enfim, tô me adiantando, né? Não sei se vai ter, mas eu gostaria que tivesse. O leque de personagens aqui, ele é diverso, a gente vai conhecer alguns habitantes ali da cidade, a gente vai conhecer a dona do parque, que é uma mulher, assim, intragável de você ler as cenas dela. Ela é bem péssima. Tem um outro personagem que também tem ali um envolvimento com a Vanessa, que trabalha nesse parque. Então, assim, meio que tudo tá conectado com o parque, sabe? Ele é um livro dinâmico, exatamente muito por ter essa mudança de pontos de vista ao longo da narrativa, então você continua lendo porque quer descobrir o que tá acontecendo. A Vanessa é um personagem que faz com que a gente queira acompanhar ela ao longo da narrativa. E eu gostei da maneira como ela conduziu as coisas. A minha única ressalva em relação a esse livro, e aí depois quando vocês forem ler, se já não tiverem lido e quiserem comentar comigo, é que eu achei que em determinados momentos a autora, ela ofereceu muita coisa e quando eu terminei o livro, eu acho que ela não conseguiu finalizar tudo da forma mais completa. Sabe quando você abre várias linhas no mesmo livro e quando você chega no final, você não fecha todas de forma muito satisfatória? Fica no ar aquela ideia de que algumas coisas ainda precisam ser respondidas? Foi isso que eu senti nessa narrativa. Eu acho que ela trabalhou várias coisas ao mesmo tempo, até demais em alguns momentos, e quando eu finalizei a história, eu gostei muito do livro, mas eu fiquei assim, com aquela sensação de que faltou alguma coisa. Por isso que eu comentei que eu tive a impressão de que esse aqui é o primeiro livro de talvez uma série, porque algumas questões ficaram um pouco avulsas, ficaram no ar. Por exemplo, o passado da Vanessa. A Vanessa, a gente descobre que ela tinha um marido nessa cidade, esse marido se suicidou, e nós descobrimos ao longo da narrativa que a história por trás da morte do marido é muito mais complexa. E quando o livro termina, a autora não volta pra esse ponto. Ela deixa ele assim, foi super complexo, bem bizarro, mas ela não dá uma finalização pra essa história, sabe? Isso vai influenciar a vida da Vanessa? Isso vai trazer problemas pra ela no futuro? Não sei. Tem outras coisinhas, por exemplo, a Vanessa tem um flerte ali ao longo da narrativa com uma pessoa e aí de repente o flerte meio que desaparece, parece que nunca aconteceu. E umas outras questões que eu acho que vão sendo colocadas e você acha que elas terão uma importância X, mas elas acabam não tendo. E aí volta para aquele ponto que eu comentei. Talvez a autora tenha intenção de escrever mais sobre essa policial e sobre essa cidade. Se for o caso, maravilha, porque tem coisa aqui que eu gostaria que fosse mais explorada. Teve uma que foi engraçada, que eu até vou comentar aqui com vocês, que é do filho da Vanessa. A Vanessa tem 2 filhos, né? Uma menina adolescente de 14 anos e um menininho pequeno. A menina, ela aparece bastante na narrativa porque ela tem uma linha dentro da história que vai ser explorada. Agora, o menino, o filho da Vanessa, gente, coitado, essa criança aparece no início do livro, depois ela desaparece, ela tá sempre dormindo na casa de alguém, a Vanessa tá sempre pedindo pra alguém levar o menino a dormir em algum lugar, a criança, coitada, é super avulsa, né? A Vanessa meio que esquece o filho no churrasco, eu achei isso muito engraçado. Nem tinha necessidade dela ter um segundo filho, sabe? O coitado do menino ficou ali todo meio avulso, meio que desapareceu no meio da história. De vez em quando a Vanessa dizia, sim, o meu filho foi dormir na casa de alguém. Mas enfim, foi só uma coisa engraçada que eu fiquei pensando. É um bom suspense investigativo, eu acho que ele é curioso, ele te mantém nas páginas, você quer descobrir qual que é o grande mistério do parque. Mas como é um livro lá de 2015, eu acho que talvez ele ainda esteja muito conectado com o início da carreira da escritora. Então tá tudo bem, não é um grande problema. E vou ficar aqui na torcida dessa impressão que eu tive de que esse aqui pode ser o primeiro de mais livros. Quem sabe aconteça e nós tenhamos outros casos bizarros acontecendo em Seaside. Na minha opinião, a Vanessa tem tudo para protagonizar muitas outras histórias. E aí, já leu esse livro? Tem vontade de ler? Me conta aqui embaixo o que você achou dessa narrativa, quais foram as suas percepções. Eu vou adorar saber. O link do livro tá aqui embaixo, tá? Beijão! A gente se vê no próximo vídeo.